Boa tarde a todos aí do oitavo ano. Sejam bem-vindos, né, a esse ano letivo de 2021. Esse ano, nós vamos começar fazendo uma revisão dos assuntos do ano passado. Uma forma de reforçar, devido ao ano 2020 ter nos pego de surpresa. E aí eu preferi fazer esse vídeo aqui, né, para introduzir, né, começar um tipo de revisão dos conteúdos do ano passado. Vocês são oitavo ano, nós vamos fazer revisão do conteúdo do sétimo ano, para depois nós começarmos a introduzir os conteúdos do oitavo ano, ok? Então, assim, sem delongas, eu já vou começar, né, o primeiro assunto que vou compartilhar com vocês, o primeiro assunto que nós vamos estar falando aqui, já compartilhados, são os povos pré-colombianos. Esse assunto está inserido em que contexto, pessoal? Os povos pré-colombianos, eles estão inseridos naquele processo de chegada dos europeus aqui na América, que por muito tempo foi chamado de descoberta da América ou descoberta do Brasil, mas que na realidade hoje muitos falam até em invasão, né, que os povos europeus promoveram aqui na América. Primeiramente, os espanhóis, né, que foram aqueles, né, que chegaram primeiramente, pelo menos oficialmente falando, através da esquadra de Cristóvão Colombo, e depois os portugueses, e mais depois holandeses, ingleses, franceses e etc. E começaram a colonizar toda a América, e hoje nós temos países que falam português, que falam inglês, que falam espanhol aqui na América. E dentre as dezenas de civilizações indígenas que aqui tinham, né, na América, nós vamos estudar os povos que viviam também no Brasil. Na chegada dos espanhóis, tinham três grandes civilizações, que são os astecas, os incas e os maias, e que sofreram em menor ou maior grau contato com os espanhóis, já que os maias, por exemplo, já estavam em decadência. Então, sem delongas, vamos ver um pouquinho aqui. Alguns povos pré-colombianos alcançaram um elevado grau de desenvolvimento econômico, social e cultural, né? Esses povos, eles desenvolveram civilizações que, infelizmente, os europeus destruíram, né? Fantásticas. Tinham uma sociedade bem organizada e viviam de forma harmônica com a natureza. Eram politeístas, adoravam vários deuses e chegaram a formar grandes civilizações, né? E que povos eram esses? Maias, astecas e incas, né? Vamos falar um pouquinho dos maias. Os maias, quando os espanhóis chegaram na América em 1498, né, a partir do navegador italiano, né, genovês, se eu não me engano, Cristóvão Colombo, que estava a mando da coroa espanhola, os maias já estavam meio que em decadência, já estava desaparecendo esse império. Mas era um império muito grandioso, né? As pirâmides maias, por exemplo, né, as cidades eram governadas por um estado teocrático, a zona urbana era habitada pelos nobres, todavia não chegaram a formar um império, mas sim o que se convencionou chamar de cidades-estados. Os incas, né, que se localizam onde hoje é o Peru, e os astecas, onde hoje é o México, eles desenvolveram impérios. Já os maias não. Os maias, que se desenvolveu naquela região ali também do México, aquela região da América Central, eles desenvolveram cidades-estados. As cidades eram independentes entre si, mas eram extremamente desenvolvidas do ponto de vista cultural, social, político e etc. Né? Eles ergueram pirâmides, templos, palácios, que tinham como principal finalidade principalmente adorar os deuses, né? Sacrifícios aos deuses. Os maias, eles tinham como uma das principais questões a religiosa, que eu estou me referindo, a questão do sacrifício humano,
eles capturavam guerreiros de outras tribos para sacrificarem. Eles desenvolveram um calendário extremamente complexo e eficaz, né? Que estabelecia com exatidão os 365 dias do ano. Usaram a escrita baseada em símbolos e desenhos, né? Eles tinham calendário, eles tinham escrita, eles tinham numeração. Realmente era uma sociedade que não deixava a desejar os povos que estavam chegando aqui na América, no caso, os espanhóis, né? Os europeus, enfim. Desenvolveram né, a matemática, né? Desenvolveram também o valor de zero, que está aí, vocês podem estar vendo aí. E não formaram um império, enfim. Os astecas foi um povo que formou um império, um grande império, que ia desde o Oceano Atlântico até o Pacífico. A sua capital era uma capital enorme, maior até do que as capitais europeias da época, a cidade de Tenochtitlan. Desenvolveram várias técnicas agrícolas, né, como as chinampas. As chinampas, como a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, ela foi fundada num lugar muito pantanoso. Eles conseguiram fazer com que o cultivo pudesse ser feito através de ilhas artificiais chamadas chinampas. E era fantástico isso, né? Você vê que eles conseguiram driblar a questão da natureza. Formaram uma sociedade hierarquizada, comandada por um imperador. Camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos compunham grande parte da população, e a parte da população era obrigada a exercer um trabalho. O trabalho era como se fosse o pagamento, né? Uma forma de imposto que eles pagavam para o Estado. Praticavam também, como os maias, eles praticavam sacrifício humano, né? Os maias, eles praticavam sacrifício humano direcionado aos deuses, ao deus Kukulcán. Já os astecas era ao deus ao deus Quetzalcoatl, né? Que mais? Possuía um rico artesanato, principalmente com plumas, como vocês podem ver aí na imagem desse guerreiro, né? Mas também com ouro, prata, artigos de pintura. E o império começou a ser destruído em 1519 com as invasões espanholas, que dominaram os astecas e tomaram grande parte dos objetos de ouro desta civilização. Vamos parar hoje em maias e astecas. Eu vou depois falar a página do livro que vocês devem estar dando uma olhada e as atividades que vocês irão fazer, ok? Uma boa tarde e, enfim, espero que vocês possam estar estudando esse ano com o mesmo afinco do ano passado, ok? Um abraço a todos e